Shabbat Shalom, Raverim. Shabbat Shalom, Leculam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom a todos. Um ótimo sábado de paz para todos, que nós estamos precisando. E o Eterno tem sido fiel à sua palavra. Ele disse para Moshe as seguintes palavras: Zahor el Yom ha-Shabbat lekadishor. Lembra-te do dia de Shabbat, quando para o santificar. Quando chegar o Shabbat, lembre-se que esse dia eu descansei e vocês devem descansar também e nele estudar minha palavra, estudar a Torá. Foi para isso que o Eterno designou o sábado. Por isso que ele é santo, porque a Torá ela é eterna e santa também. Então, hoje nós estamos entrando, é a primeira paraxá, vamos começar o livro de Devarim. Devarim, que é Deuteronômio. E segundo as fontes, as linhas de pensamento e a Torá em si, ela deixa isso muito claro, que o livro de Devarim não foi um livro que passou assim muito tempo para se fazer. Não. Ele durou entre 35 e 36 dias. Alguns dizem que foi 3 dias e meio e outros dizem que foi apenas 3 horas e meia. Mas eu acho que a versão dos 35, 36 dias ela é mais exata. Porque há quem diga que Moshe, ele é um discurso de Moshe, isso está bem claro, que Moshe ele está discursando, ele está relembrando tudo, é inerente à Torá, e ele diz, olha, eu vou lembrar vocês de tudo que vocês passaram. E é interessante, muito interessante essa primeira paraxá do livro de Devarim, porque ela tem vários conselhos. E Moshe deixa bem claro, porque ele está discursando, deixa bem claro na porção. A porção Devarim, ela começa no primeiro versículo do capítulo 1 e vai até o capítulo 3, verso 22. Então vamos para a porção da Torá Devarim, Deuteronômio, Devarim. Moshe reúne a nação. Bene Israel atingiram o final de seus 40 anos no deserto. Todos os homens da geração de Moshe haviam morrido e seus filhos agora eram adultos. Acamparam nas planícies de Moabe. Esta era a última parada antes de Eretz Israel. Lembra das paradas? Das 42 paradas, que são as estações e estágios da Techuvá. Aharon e Miriam não mais eram vivos. Apenas Moshe sobrevivera. Tinha 120 anos de idade, mas parecia um homem jovem. Suas faces não eram encovadas, eu estou chegando lá, e não eram enrugadas. Seu rosto brilhava com os raios da Shekhinah, presença divina. Era forte e caminhava com os passos largos de um homem jovem. Porém, Moshe estava ciente de que não cruzaria o rio Jordão e não entraria em Israel. Preciso falar com Bene Israel pela última vez, pensou ele. Repetirei a ele a Torá e as mitzvot para me certificar de que as aprenderam bem. Também os ensinarei novas mitzvot que ainda não aprenderam. Primeiro discutirei os pecados de seus pais, os pecados que os pais cometeram no deserto. Isto os ajudará a fazer techuvá e evitar transgressões similares. Sabendo que logo morrerei, pensou ele, certamente eles me darão ouvido. Techuvá é arrependimento, tá? Para quem está começando agora. A primeira de Shevat, ou seja, em 1º de Shevat, em
aí, 2488, 36 dias antes de sua morte, né, ou seja, depois que ele terminou o discurso, ele morreu. Moshe anunciou: todo o povo de Israel deve se reunir e escutar minhas palavras. Porque Moshe desejava que cada hebreu ouvisse seu discurso. Ele pensou: se alguém estiver ausente agora e mais tarde ouvir minhas palavras, de outros poderá discordar de algumas partes. Isso de forma alguma deve acontecer. Deixe que todos estejam presentes agora e ouça o que tenho a dizer. Se alguém achar que estou errado, poderá falar agora e esclarecerei minhas palavras. É difícil imaginar isto, mas o último discurso de Moshe durou 36 dias, né, a linha de pensamento deles. A cada dia, Bene Israel se reunia e escutava as palavras de Moshe e seus ensinamentos. Todo o livro de Devarim é um discurso de Moshe. E o interessante é que, como existiam 70 nações ali, junto com os hebreus, né, ele discursou nos 70 idiomas. Provavelmente, por isso que demorou tanto. Porque o livro de Devarim se lê num dia, né? Você tomar direto, você lê num dia. E aí, ele deve ter discursado primeiro em hebraico, né? Escreveu seu discurso, né? E traduziu nas outras línguas para que os outros povos entendessem. Mas isso aí é só uma linha de pensamento, porque depois de 40 anos, gerações novas, acredito que todo mundo já entendia o hebraico, né? Todas as outras nações já entendiam o hebraico, tanto o hebreu como o estrangeiro já entendiam o hebraico, né? Porque eram filhos dos filhos. Era uma geração nova, né? Cresceram juntos. Então, acredito que a maioria era hebreu, né? Então acredito que a Torá ela não assim particulariza, né, textos para mostrar o povo de tal lugar estava com, né, o povo de tal lugar não fala estrangeiro, né? A Torá é tanto para o hebreu, né, o nascido, né, hebreu, como é para o estrangeiro. Fala assim, né, bem superficial, não menciona quais nação, né, mas fala estrangeiros. Moshe expõe a Torá em 70 línguas, né? Imagina-se isso, mas, como eu disse, né, eles devem ter mantido sua própria língua, mas acredito que eles já conheciam o hebraico, então eu não vejo se realmente, né, possa existir fundamento Moshe discursar em 70 idiomas. Diferente, né, do que aconteceu lá no Sinai. No Sinai, realmente, o Eterno ele discursou para o povo em 70 idiomas. Cada nação ouvia o Eterno na sua própria língua. E isso se repetiu, né, 50 dias depois. Isso a gente já falou várias vezes aqui. 50 dias depois, quando Yeshua diz assim: ficar em Jerusalém, né, para que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, o ruá do Eterno, né, desça sobre vocês. Porque estava todo mundo medroso, né, todo mundo com medo de sair. E quando o ruá enche eles, né, com a presença, com a Shekhinah, e aí eles têm a mesma coragem, assim, né, trepidez e conhecimento que Yeshua tinha. O mesmo Ruá que habita em mim vai habitar em vocês, Yeshua disse. E isso aconteceu lá no Sinai, né, quando o Eterno falou ao povo em 70 idiomas, 50 dias depois que eles saíram do Egito, que foi depois da Páscoa, né, e aí acontece, se repete de novo no Novo Testamento. Digamos assim, os escritos Natzarim se repete. Yeshua diz assim: ficar em Jerusalém, né, até que do alto seja revestido de poder. E aí aquele acontecimento lá de Atos simplesmente é uma repetição do que aconteceu no Sinai, né? O Eterno fala com eles, todos eles falam nos seus idiomas, né? E o cristianismo
bagunça tudo. Aí cada um cria a sua própria tese. Né? E outro ponto interessante é que Moshe, a Torá diz que Moshe ele tinha problema de falar. Né? Ele tinha problema em discursar. Né? Tanto que Aharon, ele era o porta-voz de Moshe. Isso pode ser causado pela aquele acontecimento lá com o faraó, né, que o faraó coloca, né, a brasa na boca dele, o próprio Moshe coloca a brasa na boca e aí ele fica com a língua. E é uma das explicações, né, eu já falei sobre isso, né, em outras paraxás aí atrás, não lembro qual. Perguntar lá e depois eu vejo em qual delas é. Mas é a que fala lá, né, do nascimento de Moshe. Imagino que seja. Nesse ano eu não falei sobre isso esse ano, eu acho. Foi no ano passado. Então, Moshe ele tinha a língua pesada para falar. Há outra linha de pensamento que quando Moshe falava influente o egípcio, né, e o hebraico. E outras línguas, porque ele foi criado dentro da casa do faraó, então ele tinha que aprender outras línguas. Ele era príncipe. E então ele sai do Egito, vai para a terra de Midian, e aí ele não conversa tanto com as outras pessoas, né, na língua egípcia. Você sabe que todo mundo que faz um curso de inglês, aí quando está ali no meio do curso, terminando, né, conversando, está com uma conversação boa, parou o curso, deixou de se encontrar com os amigos que falam inglês também, vai esquecendo. Vai esquecendo. Né? A mesma coisa é o hebraico. O hebraico, você não... Esquece. Você esquece até o português. Você começar a chegar, se envolver com pessoas que falam, né, o dialeto lá, a gíria, no Brasil tem muito, né, sotaques, né, e até palavras erradas, você começa a adquirir aquele costume, né, e começa a falar errado também. Aí fala errado, escreve errado, vira uma bola de neve. Então, uma das dificuldades que Moshe apresenta para o Eterno é que ele tem a língua pesada. Ah, eu sou um homem de língua pesada. E quem fez o homem falar? Né? O Eterno fala para ele essas coisas. E aí ele deve ter se reportado a questão de estar 40 anos fora do Egito e não falava mais, não lembrava mais a língua egípcia. Né? Pode ter, né? Ele pode estar se referindo a isso. Moshe. Duas explicações aí. Ou ele tinha a língua dobrada mesmo por causa da brasa, né? Isso aí é uma história, né, que eu já contei aqui, ou por conta do esquecimento da língua também. Então Moshe começa a falar, né, a voz de Moshe era tão alta o suficiente para atingir 600 pessoas. Né? Ocorreu um milagre, lógico, né? Mas acho que o ambiente que eles estavam, as montanhas, isso dá, né, margem para, né, a voz ir longe. A mesma coisa Yeshua fazia. O que Yeshua fazia? Ele ia e subia no barco, porque o vento vem do mar para a areia, né? E as pessoas ficavam na areia, na praia, e ele ia para o barco. Aí o vento levava a voz dele. Simples de se entender. E aí ele começa a discursar, né? E Moshe começa a mencionar, né? Falarei sobre os pecados no deserto, né? E aí ele começa lá, aí vocês precisam fazer teshuvá. Um mês depois, né, os episódios, né, ele fala dos episódios que os pais deles cometeram, né? Um mês depois de começar a viajar no deserto, a massa que trouxemos do Egito acabou, né? Vocês se queixaram, né? No Egito tinha bastante para comer, né? Morremos todos de fome, queremos pão e carne, né? Embora reclamassem, ao invés de confiar em Hashem, ele foi misericordioso, fez cair o maná do céu e também deu a vocês os pássaros seláveis, que a gente já estudou aqui, né? Fez o maná cair diariamente por 40 anos.
O povo ouviu essas palavras, né, e Moshe tem razão, né? Não confiamos em Hashem, os filhos, né, daqueles que pecaram. No futuro não reclamaremos, né, mesmo que as coisas fiquem difíceis. Moshe esperou alguém, né, discordar dele, mas pelo contrário, todos eles aceitaram de bom grado o que Moshe estava dizendo, né? E concordaram com Moshe e fizeram teshuvá. Só se nós tivéssemos estado lá, né, certamente teríamos feito uma objeção. Moshe, não reclamamos pela falta de comida. Nossos pais o fizeram. Né? Ninguém disse isso. Né? Eles aceitaram como se fosse eles que tivessem pecado. Né? O pecado mencionado por Moshe acontecera 40 anos antes, né, no início da caminhada pelo deserto. Naquela época, essa geração que agora escutava Moshe ainda havia nascido ou poucos eram criancinhas. Mesmo assim, ninguém falou, né, não somos culpados. Pelo contrário, né, isto demonstra que a nova geração era verdadeiros tzadikim, né, grandes tzadikim, aceitam responsabilidades até pelos erros de seus pais, como se fossem os seus próprios. O povo estava envergonhado e fez teshuvá pelas falhas dos pais. Ou seja, um grande tzadikim, um grande justo, ele aceita, né, até ser culpado no lugar do outro. Foi o que Yeshua fez, né, por nós. Né. Moshe continuou, lembrem-se do que aconteceu nas planícies de Moab. Bnei Israel curvaram a cabeça, sentiram vergonha. Né. E aí os pecados em Ritim, né, nas planícies de Moab, apenas uns poucos meses antes, na maioria apenas os membros da tribo de Shimon haviam pecado, né, naquela questão lá de Zinri, né, e haviam também servido ao ídolo Baal Peor. Né. Os pecadores foram condenados por Moshe e uma praga havia irrompido. Esta praga foi apenas cessada quando Pinehas matou Zinri, né, e aí a praga cessou. Os ouvintes fizeram teshuvá por isso também, embora não tivessem participado e os verdadeiros culpados já tivessem morrido. Né. Novamente foi ouvida a voz de Moshe: como vocês se comportaram nas praias do Mar Vermelho, quando viram o exército do faraó se aproximando de nós. Entraram em pânico, alguns de vocês gritaram de medo. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ao invés de sermos mortos aqui pelo exército do faraó. Aí Moshe lembra tudo o que aconteceu. Assim, existem duas linhas de pensamento. Uma, né, Moshe está dizendo: vou falar essas coisas para vocês não cometerem os mesmos erros. E a outra era para que tudo isso fosse explanado nos sábados, nos shabates. Né? Essa história que Moshe contou, quando a gente chegar lá, pro final do livro de Devarim, Moshe vai dizer assim: olha, no Shabat, a gente vai chegar lá, ele vai dizer assim: olha, no Shabat vocês têm que sentar na frente das vossas casas e contarem tudo isso que eu estou contando para vocês. Então, essa história que Moshe contou, né, era para que essa geração agora, né, dos filhos dos que morreram no deserto, passassem para as próximas gerações. Né. Então, a gente vê aí a tradição oral, a tradição escrita, que era a Torá, escreveu tudo, e tinha a tradição oral. A tradição oral ela era mais encorpada, ela era mais cheia, ela tinha mais detalhes, coisas que não existem na Torá, né? Era passada, né, na tradição oral, verbalmente. E por não estar escrito, isso acabava tendo um pouco de desconfiança. Né? Mas será? Mas não tem documento escrito, não tem isso, não tem nada. Então muitas coisas que a gente fala aqui não está escrito. Às vezes está no Zohar, nos Talmud, e outras foram passadas oralmente. Aí eu digo para você, por que a Igreja Católica, né, usou a Alemanha, né, para exterminar os judeus? Porque eles queriam acabar com a tradição oral. Uma vez que eles tinham manipulado, né, a tradição escrita, a Torá, eles não manipularam ela em hebraico, ela está perfeita em hebraico, ela está perfeita, não mudou nada, tudo que está ali foi o Eterno que ditou. Eu posso te garantir isso por causa dos selos, em hebraico, tá? Em hebraico. Agora, quando se traduz para outra língua, aí o cara bota o que quer. Bota o que quer. Nem todos eles são fiéis. E vão pagar por isso.
Então, acredito que Moshe não estava passando na cara, né, os erros, né, que os pais dessa geração tinham cometido, mas sim ensinando a eles, né, lembrando a eles tudo que aconteceu, né, para que eles passassem para os filhos dele. Então, o que é que a Torá nos diz, né, sobre estas falhas? Se você abrir o livro da Torá nesta paraxá para encontrar o discurso de Moshe, ficará surpreso. Não está lá tudo o que se pode encontrar na Torá. São estas poucas palavras. Moshe falou a Bene Israel sobre o que aconteceu nas planícies de Moabe, no Mar Vermelho, no deserto. Entendeu? A Torá apenas menciona o nome de cada local onde um pecado aconteceu, porque não há mais detalhes. Hashem queria poupar o povo hebreu da vergonha de ter um grande número de falhas enumeradas no início de um novo livro da Torá. Por consideração para com os hebreus, a Torá escrita apenas dá indícios do discurso de Moshe. Isso é mais uma linha de pensamento. Moshe abençoou Bene Israel. Essa parte é bem legal. Moshe continua descrevendo o que aconteceu no início da jornada pelo deserto. Foi designado não apenas como seu professor de Torá, mas também, né, para ser juiz. Como eu estava ocupado, havia tantas discussões e disputas entre vocês que eu tive que colocar pessoas, né, antes de mim para julgar vocês. E por aí vai. Porque Moshe subitamente abençoou Bene Israel no meio do seu discurso. Porque é o seguinte, ele diz o seguinte: eu me sentava a julgar por boa parte do dia, enquanto vocês frequentemente esperavam por horas para ver-me. Vocês cresceram até se tornarem uma imensa nação, e hoje são tantos como as estrelas do céu. Que Hashem os multiplique 1000 vezes, mas dando-lhes filhos que sejam tzadikim, como vocês. Que eles os abençoe como prometeu a seus antepassados. Primeiro, Moshe começa a relembrar os pecados. E ao mesmo tempo ele abençoa. E ao mesmo tempo ele abençoa. Então, por que ele abençoa no discurso? Há uma explicação. Seria, Moshe havia reclamado sobre como era difícil lidar com um povo tão numeroso, mas não queria que o povo pensasse que ele estava infeliz por eles serem tantos. Por isso, rapidamente acrescentou uma bênção para que se tornassem ainda mais numerosos. O Midrash dá uma razão diferente. Hashem disse a Moshe: veja como Bene Israel são justos, poderiam ter reclamado quando você os lembrou de seus erros. Porém aceitaram suas palavras e fizeram techuvá. Por isso merecem ser abençoados. E assim Moshe deu-lhes a berachá. Quando Moshe abençoou Bene Israel, os hebreus objetaram: Moshe, por que você está diminuindo a bênção que o Todo-Poderoso já concedeu aos nossos antepassados? Não, não. Ele prometeu multiplicar sua semente como a areia e as estrelas, ambas incontáveis. Por que então limitasse a bênção de Hashem em 10 em vez de dizer um número infinito? Disseste meramente 1000 vezes 600. Interessante isso, né? Não tenha medo, Moshe garantiu-lhes, esta era a minha própria bênção. É limitada, pois sou um ser humano. Hashem também os abençoará, assim como prometeu. O que os hebreus ganharam com a bênção de Moshe? Se já possuíram uma bênção muito maior de Hashem. A próxima parábola esclarece a resposta. Vamos lá. Um homem de negócio que estava prestes a viajar previu que se ausentaria de sua casa por alguns anos. Já que seu filho era jovem demais para gerenciar seus negócios, o comerciante escolheu um guardião para tomar conta deles. Não deixe meu filho ter acesso à minha fortuna ainda, instruiu ao guardião. Tenho medo que sua juventude e inexperiência o levarão a esbanjar minha riqueza. Depois que os anos passaram, o pai não retornou. O filho certo dia exigiu do guardião: já cresci, dei-me o que é meu. O guardião prontamente escreveu uma série de cheques que permitiria ao jovem sacar uma considerável quantia, por mês. Semanal, no caso. O rapaz notou as quantias e ficou desanimado. Não me foi prometido muito mais? Perguntou. Não se preocupe, replicou o guardião. Isto é somente um pouquinho. Um presente de minha parte.
O dinheiro do seu pai deve continuar sobre minha guarda. Você receberá o dinheiro quando for maior de idade. Moshe, similarmente, explicou aos hebreus, vocês ainda não estão prontos para a realização da bênção de Hashem para Avraham, já que aquela bênção depende do cumprimento perfeito da Torá e das mitzvot. Enquanto isso, dei a minha própria bênção para vocês, que terá efeito mesmo antes da era do messiânica. Ou seja, realmente há de concordar que as estrelas do céu e a areia do mar só no tempo do Mashiach, né? Bene Israel são comparadas às estrelas e areia do pó. Né? Moshe comparou Bene Israel às estrelas, mas na verdade Hashem fizeram uma promessa diferente a cada um dos antepassados. A Avraham, olhe para o céu, tente contar as estrelas, assim como esta tarefa é impossível, da mesma forma será impossível contar os seus filhos. A Isaac, ele disse, seus filhos serão tão numerosos como os grãos de areia na praia. E a Yaakov, ele disse assim, seus filhos serão como o pó da terra. Tentemos entender como os hebreus são comparados, né? As estrelas e a areia do pó. As estrelas, cada estrela é importante para o universo, se apenas o universo entre aspas, né? Se apenas uma estiver faltando, a criação de Hashem é perfeita. Da mesma forma, cada membro, né, ou cada filho do Eterno também é de suma importância. No caso da areia, embora ondas poderosas quebrem contra a praia arenosa e delicada, a areia é uma forte barreira. A água não pode passar por ela e carregá-la para longe. Similarmente, o povo do Eterno, né, repetidamente sobrevive aos ataques das nações do mundo, das religiões e tudo mais. Né? Porque todo mundo ataca os filhos do Eterno. Esse mundo vive atacando os filhos do Eterno. E a gente tem resistido. Pó da terra, plantas e árvores não cresceriam sem o solo. Bene Israel pode ser comparado à terra porque pelo seu mérito todas as nações são abençoadas. Na época de Moshe, Hashem já tinha completado sua promessa de que Bene Israel seriam como as estrelas. Apenas na época do Mashiach, todas as promessas que Hashem fez aos patriarcas serão totalmente cumpridas. Aí Moshe relata as escolhas dos juízes, né? Eles, vocês têm que colocar juízes aí para comandar vocês. Aí lembra, né, da questão das filhas de Tzlofehad, né? Aí vem as regras para os juízes, né? Essa aqui é interessante, né? Porque não é usado hoje, né? Em religião nenhuma cumpre isso aqui. Nenhuma. Católica, espírita, protestante, não, são tudo hipócritas. Né? O mesmo tipo de problema pode ser trazido a vocês mais de uma vez. Da primeira será novo para vocês, assim estudarão cuidadosamente a solução. Da segunda vez vocês não estudarão tão detalhadamente. Quando ouvirem um problema, pela terceira vez pensarão, por que deveria eu escutar estas leis novamente? Já conheço este caso, mas estão errados. Devem revisar cuidadosamente cada caso antes de tomar uma decisão, mesmo se acharem que lhes é familiar. Era isso que Shlomo fazia. Pode acontecer de lhes perguntarem sobre um caso a respeito de alguns centavos. Mais tarde, um caso envolvendo uma fortuna pode lhes ser apresentado. Não adiem o caso a respeito da pequena quantia, né, julgando o segundo caso em primeiro lugar. Devem ambos ter a mesma importância para vocês. É assim hoje? Não, não é. Nem na religião, nem na política. Ah, esse caso aqui é R$10 que esse camarada deve aqui. Esse segundo caso, chegou primeiro, né? Chegou o outro caso, deve 10 milhões. Vem cá, nós vamos resolver isso daí primeiro. O Eterno disse que não é assim. Quando dois querelantes entrarem, não pensem, esta pessoa parece ser um vigarista e o outro aparenta ser uma pessoa decente. Não pode julgar pela aparência. Ao contrário, ambas as partes devem parecer igualmente culpadas para vocês. Após aceitarem a decisão da justiça e saírem, ambos devem ser como tzadikim aos seus olhos. Um pobre e um rico têm uma disputa. Não pense, esta é uma boa oportunidade de ajudar o homem pobre. Farei o rico perder o caso para que pague ao outro. Assim ajudarei o homem pobre. Isto não é permitido.
não podem também favorecer o homem rico. Ambos devem ser iguais para vocês. É assim na tua religião? Não, né? Mas não é mesmo. Naquele lugar que tu vai, que tu chama de a casa de Deus, de Zeus, é assim? Não, não é. Não seja hipócrita. Reconheça, não é assim. Vocês devem ouvir cada caso diretamente da pessoa envolvida e não através de um tradutor. Por esta razão, para ser um membro do Sanhedrin, juiz, Suprema Corte, era preciso saber muitos idiomas. Nunca temam pessoa alguma. Se um rufião ameaçar, não ouse fazer-me perder, ou porei fogo em sua casa. Não se deixe intimidar. Assuntos financeiros devem ser decididos por 3 juízes. Uma sentença de vida ou morte, porém, deve ser decidida por pelo menos 23 juízes. Uma sentença de morte jamais pode ser pronunciada em um único dia. A decisão final deve ser tomada no dia seguinte. A importância dos juízes e suas responsabilidades, né? Era essencial, né, que um mau julgamento, já que um juiz, né, é severamente punido por erros no julgamento. Lógico. Por exemplo, se julgar mal um simples caso monetário, pode ser considerado pelo Todo-Poderoso como um crime capital, pois se o juiz injustamente exigir pagamento de uma pessoa ou de um homem pobre, acabará privando-o de suas necessidades vitais. E mais de um juiz ou de um líder exigir-se que impeça maus atos na comunidade ou que ao menos proteste contra eles. Se silenciar quando poderia ter protestado atrairá a punição celestial. Saibam, no entanto, Moshe preveniu aos hebreus que seus líderes são considerados responsáveis somente se tiverem falhado em sua liderança. Se eles protestarem e vocês não obedecerem, eles não terão culpa nenhuma. Certa vez a cobra rastejava ao longo do seu caminho quando o rabo começou a se queixar a cabeça. Por que é que você sempre está na minha frente? Eu estaria melhor na frente do que na traseira. Muito bem, replicou a cabeça. Faça como quiser. Eles trocaram de posição e o rabo liderou o caminho. Logo depois, a cobra caiu em um buraco enlameado. Queimou-se no fogo e finalmente arranhou sua pele em um arbusto cheio de espinhos que crescia no caminho. Este foi seu destino, porque a cabeça seguiu o rabo, e o rabo é desprovido de olhos para evitar perigos. Similarmente, se as pessoas comuns tomam a liderança e os grandes os seguem, em vez de protestarem contra os maus atos, obstáculos não poderão ser evitados. O Midrash aponta que o povo de Israel deve procurar a orientação de seus líderes. Se os hebreus insistirem em seguir o rabo, infortúnios são inevitáveis. Foi isso que Moshe tentou dizer. O Midrash explica. E aí Moshe fala sobre os espiões, né? Fala sobre os espiões, a história dos espiões a gente já conhece. Você lê lá o texto, né, que vai do 1 até o 3, né, capítulo 3, e você vai ver lá como Moshe lembra tudo direitinho. O que aconteceu quando alguns hebreus quiseram lutar contra as 7 nações, né, depois do acontecimento dos espiões, Hashem advertiu, olha, se eles subirem, eu não vou estar com eles. Isso foi no 2º ano, né? Quando os espiões voltaram e aí criaram toda aquela imagem negativa da cidade de Canaã. Bene Israel não conquistaram 3 nações. Né? Aí ele entra nesse assunto também. Bene Israel já estavam proibidos de conquistar 3 nações que faziam fronteiras com Eretz Israel. As 3 nações eram Seir, onde os descendentes de Esav viviam. Um outro nome para este país era Edom. Né? Edom, porque Esav era chamado de Edom também, Edom vermelho, peludo. Moav e Amon. Por que Bene Israel foram proibidos de conquistá-los? Bene Israel e Seir, Edom. Moshe disse,
Ao final de nossa caminhada, Hashem nos ordenou rumar para o norte, em direção à ilha de Israel, e passar pela terra de Seir. Hashem advertiu os descendentes de Esaú, são seus irmãos. Não os ataquem, nem os menos passem pela terra deles, sem permissão. Se quiserem alimentos ou água, paguem por ele. Dei a terra de Seir a Esaú até a era do Mashiach. Aquela confusão toda lá, né? Essa turminha aqui que eu estou falando, né? Seir, Amon, e Moabe, tudo ali no Oriente Médio, né? Árabes, muçulmanos, turcos, libanês, né? Assírios, aquilo ali tudinho, Cisjordânia, né? Iraque, Irã, aquela turminha ali, tudinho, é essa turminha aqui que eu estou falando. Por isso que não se entendem, tá? Por isso que não se entendem. São descendentes de Esaú, descendentes de Ismael, né? E por aí vai. E aí, de que modo Esaú, né, se destacou por honrar seu pai? Rabi Shimon ben Gamliel explicou: quando servia a meu pai, vestia roupas comuns. Quando estava pronto para sair, me trocava e vestia roupas melhores. Quando Esaú servia seu pai, usava as melhores roupas. Considerava seu pai um rei. Aprendi com Esaú o quanto se deve honrar os pais. Para não dar a Esaú um espaço no mundo vindouro, Hashem propositalmente concedeu a Esaú a recompensa total por sua mitzvah neste mundo. Esaú, o irmão de Yaakov, né, ele honrava muito o pai. Já Yaakov era mais amigo da mãe. Né? Moshe continua: enviamos mensageiros ao rei de Seir, pedindo que ele deixasse passar através do seu país, mas ele recusou. Então passamos ao redor de seu país. Bene Israel e Moabe, né? Então nos aproximamos de Moabe. Novamente Hashem nos advertiu: não podem conquistar Moabe. Eu dei aos descendentes de Lot até a era do Mashiach. Mesmo assim, Hashem nos permitiu recolher os despojos deles. Foram eles que haviam contratado o mágico Bilão para os amaldiçoar e enviarem as suas filhas para nos fazer pecar. Veja só no que deu, né? Porque Hashem ordenou aos hebreus que não atacassem Moabe, né? Hashem previu que uma mulher notável, Ruth, nasceria de Moabe, tornar-se-ia judia, desposaria Boaz e seria mais tarde a avó do rei Davi. E você sabe que o Mashiach, né, Yeshua, ele está na linhagem de Davi. Então Ruth, ela é ancestral do Mashiach. Por causa dela, Moabe não foi destruído. É uma linha de pensamento. Enviamos mensageiros ao rei de Moabe pedindo permissão para passar pelas suas terras, mas ele também recusou e então viajamos ao redor de Moabe. Aí ele entra numa história de Ruth aqui. Eu não vou contar a história de Ruth, todo mundo conhece a história de Ruth, né? Mas lembre-se que Moabe é descendente de Ló, né? Você sabe que eles foram providos, né? Eles descenderam de um incesto, né? Quando as filhas de Ló viram tudo devastado, acharam que o mundo tinha acabado. Então vamos perpetuar a raça humana. Sem primeiro perguntar a Hashem nada, não esperaram nada. Embriagaram o velho e cada uma deitou-se com o velho, e aí foram Moabe, né, e Amon. Descenderam, né, os Moabitas e os Moabitas. Então vamos lá. Né? Vamos para agora Bene Israel e Amon. Quando nos aproximamos de Amon, Hashem ordenou: Bene Israel não podem lutar contra os amonitas, os moavitas, né, os amonitas. Agora os amonitas. Nem ao menos lhes será permitido recolher os despojos deles. São descendentes de Lot e receberam o país até que chegue a era do Mashiach. Ou seja, uma das filhas de Lot de origem aos moavitas e a outra, né, aos amonitas. Hashem previu que do povo de Amon nasceria uma mulher importante, Naamã. Né? Ela se tornaria judia e seria a mulher do rei Shelomo. Seu filho, né, rei Harvan, se tornaria rei após a morte de Shelomo. Reboão, né? Reboão. Rei Harvan, Reboão. E o outro lá é Reboão e Jeroboão, né? Jeroboão.
Jeroboão ficou com as 10 tribos, e Roboão ficou só com 2. O filho de Shelomó ficou só com 2. Né? Está lá na frente, não é assunto da Torá. Tá para achar. E aí vem a lembrança, né, de Moshe, quando ele fala que nós vencemos o gigante, né, Sihon e seu exército, o rei dos Emorim, né? E aí derrotamos o gigante Sihon e seu igualmente poderoso filho, vencemos os soldados, tornamos posse das suas cidades e do povo emorita, e matamos seus habitantes. O dia da batalha foi gravado na história por Hashem, porque ele fez o sol parar no céu. Isso aí é terra plana, né? A gente já prova, né? É indiscutível que a terra é plana, e tem muito mais assunto em cima disso. Eu vou até depois postar aqui uns vídeos, né, que vai explicar muito isso. Vou fazer um vídeo, né, falando sobre esses vídeos que eu irei postar. 3 ocasiões em que o sol ficou parado, né? Foi na época de Moshe, né, nessa batalha contra Sihon, né, e depois com Yehoshua, né, com os habitantes de Givon, né, eles se tornaram aliados dos hebreus, né, e eles atacaram, foram para a batalha contra 5 reis, né, e o povo de Emor. Eles logo mandaram mensageiros a Yehoshua pedindo sua ajuda, né, e aí Yehoshua vai e pede para que o sol, né, que Yehoshua diz assim: era uma quinta-feira, né, à noite, e Yehoshua congregou os seus soldados e marchou com eles noite adentro, desde o Gilgal, onde os hebreus estavam acampados, até Givon. Cedo da manhã seguinte, os hebreus tomaram os exércitos amoritas de assalto. Os inimigos foi pego de surpresa, enquanto fugiam em confusão. Hashem matou vários deles, jogando enormes pedras de granizo no céu. Ben Israel foram à perseguição, e Yehoshua percebeu que a batalha continuaria no Shabat adentro. Para atrasar a chegada do Shabat, ele pediu cessar o movimento do sol no céu. Levantou suas mãos em direção aos corpos celestes, e Yehoshua pronunciou o grande nome divino e ordenou: você, sol, que agora está em cima de Givon, fique aí parado. E você, lua, que está em cima do vale de Ayalon, espere também. E aí, a terceira vez, né, eles dizem que foi um rabi, né, Nakdimon, né, é uma história que eu já contei, que aí o Israel fica sem água, e aí ele compra água, né, de um não é imperador, né, como eu posso dizer, de um chefe romano, e aí ele disse que pagaria essa água, né, mas tem que chover para poder pagar. E aí, quando chega próximo do pagamento, né, já perto, acho que é perto do Shabat, né, aí o cara vai lá e cobra dele: ó, a água que você disse que ia devolver para mim não chegou ainda. E o dia já escureceu, já está escurecendo, o dia estava todo nublado, né? E aí ficou nublado, mas não choveu, então você não pagou a água. E aí ele vai de novo, ora, e aí a água cai, né, e o céu abre, né, e aí vê que ainda é dia, aí eles acham que o sol também parou nesta época, né. A derrota de Og, né, como Og sobreviveu até a época de Moshe, essa história eu já contei, né, que Og é o gigante, e ele, por ele ter feito um favor a Avraham, né, mas a questão que Og queria era ficar com a mulher de Avraham, com Sara. Aí ele foi e disse para Avraham que Lot estava em perigo, e disse que seria servo de Avraham. Quando chega na época de... Só que antes disso, né, porque Avraham, depois de Noa, Og é da época antes do dilúvio, antes de diluviana. E aí ele pede para Noa, né, ficar na arca. E aí Noa permite, né, isso não está na Torá, é Talmud, né, é tradição oral.
Então ele diz que vai servir ao povo, né, se Noa deixasse ele sobreviver. E ele era um gigantão, né? Não sabemos a estatura dele, mas era um gigante. E aí ele, né, consegue viver até a época da conquista de Canaã. Só que, como ele tramou contra Abraão, né, porque ele queria que Abraão morresse na guerra dos 5 reis, 6 reis, né, eu acho. Rachem digamos assim, ficou desgostoso dele, né, e aí, como você zombou muito dos meus filhos, você vai ser morto por eles. E aí, então, Og ele é morto nessa batalha. É um conceito importante a aprender, né? Sabemos que todo o livro de Devarim é um longo discurso. Ben Israel não contradisseram Moshe e aceitaram tudo e fizeram Teshuvá. Tomemos nós mesmos como exemplo, como reagiríamos quando um amigo nos repreende. É desagradável. Às vezes podemos negar que agimos errado. Outra vez tentamos justificar nossas ações com desculpas. É normal esquecer e não nos preocuparmos após ouvirmos Mussá, a demonstração. Nesta paraxá aprendemos que há um modo melhor. Há um versículo em Mishlei Provérbios, 9:8, que diz: não diga Mussá, ou seja, a demonstração, ao tolo, não repreenda o tolo, pois ele o odiará. Diga Mussá, repreenda a pessoa sábia e ela o amará. Qual o significado disto? O tolo não suporta aquele que ele diz que está errado, né? Ele não gosta. Não está interessado em aperfeiçoar-se. Quer ser da maneira que ele aprove. Já o sábio pensa: Rachem trouxe-me a este mundo com um objetivo em mente. Devo me esforçar para me tornar uma pessoa melhor. Deixe-me aceitar e a ajuda dos outros para alcançar isto. A pessoa que possui sabedoria ouve Mussá, com gratidão. Tenta aprimorar a si mesmo se seus atos não foram muito sérios e não foi tão culpado. Assim, se não for muito sério, eu não sou tão culpado. Nossos sábios chamam a geração de Moshe Dor-Deá, uma geração sábia. Ficaram envergonhados por suas falhas quando foram enumeradas em voz alta. Perceberam que Moshe falou Mussá porque os amava profundamente e se preocupava com eles. Rachem reclamou: o Mussá de Moshe me é tão caro como todas as mitzvot que dei a Ben Israel. Por que Moshe repreende Ben Israel? Vamos terminar com isso que a gente tem pouquinho tempo. Porque Moshe amava Ben Israel e enfatizou suas falhas, enquanto que o detestava é o profeta Bilam, que os odiava, contou seus louvores. Não seria mais apropriado que Bilam recitasse o Mordaz, discurso de demonstração da Parashá de Devarim, e que Moshe exclamasse: quão boas são suas tendas, Jacó? Foi as palavras de Bilam, né? Vamos lá. O Midrash cita 2 razões por que Moshe dirigiu a Ben Israel, duramente e Bilam simpaticamente. Primeiro, se considerarmos ou não determinada opinião, depende da nossa fé no orador. Por isso, o Tanakh registra as seguintes declarações em nome de fontes fidedignas. Ao ouvir os acontecimentos do Êxodo, Yitro, o sogro de Moshe, exclamou: agora sei que Rachem é a verdadeira força. Se um hebreu nato tivesse declarado isso, o ouvinte poderia pensar: não fiquei convencido, já que ele é educado para crer em Rachem e não conhece nenhuma outra religião. Mas as conclusões, mas as conclusões de Yitro, um sacerdote que era idólatra, que investigara todos os cultos e religiões existentes, são válidas. Shelomo, por exemplo, proclamou: futilidade das futilidades, tudo, as coisas materiais são futilidades. Está lá em Correlete 1:1. Se um pobre tiver especulado essa opinião, poderia pensar: é óbvio que ele fala desse jeito, não conhece todas as boas coisas que o dinheiro pode comprar. Essa declaração, no entanto, foi feita pelo rei Shelomo, que era tão rico que não considerava a prata mais valiosa do que a pedra ordinária. Está lá em Melahim, Reis 1:10, 1 Reis 10:21. Se ele alegou que não há valor duradouro nos prazeres mundanos, podemos confiar. O rei Nabucodonosor declarou: todos os habitantes da terra não são nada perante ele.
ele age de acordo com o seu desejo com as legiões dos céus e com os habitantes da terra. E ninguém pode parar suas mãos e dizer-lhe o que está fazendo. Está lá em Daniel 4:32. Se estas palavras viessem de um simples cidadão, poderíamos pensar, esse aí nunca governou nem mesmo uma cidade, muito menos um império. O que ele entende de poder? Esta declaração, no entanto, foi feita por Nabucodonosor, um poderoso imperador que dominava até mesmo os animais do campo e os pássaros do céu, Daniel 2:38. Até mesmo ele foi compelido a admitir que seu poder era nulo depois dos seguintes eventos. Embriagado com o poder, o imperador declarou-se uma divindade, proclamando: minha residência deveria ser nos céus, junto com os outros semideuses, e não aqui na terra. Quando convidava os reis aliados a ele para o seu palácio, Nabucodonosor e suas visitas cometiam os piores pecados. Nabucodonosor, por isso, foi prevenido num sonho obscuro de que Todo-Poderoso iria puni-lo. Incapaz de lembrar o sonho ou de decifrá-lo, o imperador chamou Daniel, que interpretou o sonho como se segue: realmente não morarás mais com os seres humanos, pois declaraste que a sua companhia não lhe és compatível. Em vez disso, morarás com os animais do campo, comerás da grama como o rebanho e ficarás molhado com o orvalho do céu. 7 estações passarão por ti até reconheceres que Hashem, que governa o reino dos homens, e dá esse cargo a quem ele deseja. Daniel aconselhou o imperador a precaver-se do decreto celestial, agindo com caridade e tratando os pobres com misericórdia. Nabucodonosor obedeceu e pelos próximos 12 meses ordenou que seus tesouros fossem abertos para sustentar os pobres. Quando a lembrança do sonho passou, depois de 1 ano, ele parou de sustentá-los. Um dia, passeando em seu palácio, ouviu um tumulto nas ruas. O que é esse barulho lá fora? Perguntou os escravos. Majestade, responderam os pobres, estão reclamando por pão. Arrogantemente, Nabucodonosor replicou: se eu esbanjar meu dinheiro, como fortificarei Babel, a província que mandei a agir como residência real para a minha glorificação? Mal essas palavras saíram dos seus lábios, uma voz celestial proclamou: Rachá, perverso, sofrerás a mais profunda degradação, serás banido da humanidade e viverás com os animais do campo, forçado a comer grama como o gado. Lá passarás 7 estações até aprender a reconhecer que Hashem governa o reino dos homens e dá esse cargo a quem eles querem, a quem ele quer e deseja. As palavras de Hashem foram instantaneamente realizadas. Nabucodonosor foi banido para um deserto, onde, desprovido da razão, mas retendo uma tênue consciência de que certa vez fora imperador e permanecendo consciente de sua humilhação, ele pastou com os animais e viveu com eles a céu aberto até que seus cabelos cresceram como uma plumagem da águia e suas unhas como as garras das aves. Finalmente, Hashem restituiu-lhe a razão, devolveu-lhe o trono e fê-lo ainda maior do que era antes. Agora a atitude de Nabucodonosor mudou radicalmente. Ele declarou em Daniel 4:34: eu, Nabucodonosor, louvo, enalteço e honro o Rei dos céus, cujos feitos são verdadeiros e cujos caminhos são justos. Quem é capaz de depreciá-los andando com arrogância? Podemos confiar na palavra da declaração de Nabucodonosor, pois ele soube pela experiência própria que somente Hashem confere poder e honra aos mortais. Porque o homem não chega a poder devido, não chega ao poder devido aos seus sucessos políticos. Bem, gente, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. A questão de Moshe, porque Moshe, assim, os louvores de Bilã, na verdade foram induzidos pelo ódio, ao passar que as duras demonstrações de Moshe saíram do puro amor. Nossos sábios ilustram esse ponto. Tem até um texto na Torá que diz assim, na Taná que diz assim, o Eterno diz assim: eu repreendo a quem amo. Ou seja, quando Moshe repreendeu Bene Israel, era porque ele amava. Mas já Bilã, quando Bilã enalteceu, tudo bem que as palavras foram colocadas na boca de Bilã, mas Bilã estava fazendo o quê? Vou deixar eles bem, bem arrogante, vou botar eles lá em cima para eles ficarem arrogantes, porque assim eles podem pecar.
Similarmente, Bilam tentou embalar os hebreus, né, em um falso senso de segurança. Hashem age com severidade somente em relação a outras nações. Em relação a vocês, ele pode até decretar uma punição, mas nunca a executará. Com seus louvores, Bilam desejava induzir os hebreus a seguirem suas más inclinações. Moshe, por outro lado, era um verdadeiro amigo de Bnei Israel e por isso enumerou seus pecados à exaustão para levá-los ao arrependimento e consequentemente chegar mais perto de Hashem. Na realidade, Moshe tinha um discurso para Bnei Israel e outro totalmente diferente para o Todo-Poderoso. Se ele se dirigiu a Bnei Israel, até quando continuarão a colerizar Hashem? Ele pergunta, né? Será que já não pecaram demais? Quando se dirigia ao Todo-Poderoso, no entanto, Moshe implorou-lhe: por que ficas tão furioso com o teu povo? Não são eles os teus filhos? Diferença, né? Para o povo ele dizia assim: vamos parar de pecar, né? Vocês estão pecando demais, pecar até quando? Quando se dirige ao Todo-Poderoso, teus filhos, né? Não seja tão cruel com teus filhos, são os teus filhos, é o teu povo. E assim, né, ele foi um homem justo, né, tanto que mereceu ser citado por Yeshua. Né? Yeshua não fala coisa alguma de errado contra Moshe, pelo contrário, ele enaltece Moshe. Né? Porque Moshe também falou que depois dele viria um homem onde o juado eterno habitaria dele como em nenhum outro. Aí ele diz: do lombo de vocês esse homem vai surgir. Então, sigam ele porque ele vai mostrar a vocês o caminho da verdade e vai ensinar a Torá. Bom, gente, a Parashá terminou. Vamos recitar Birkat Kohanim e finalizar esse vídeo. Yivarechecha Adonai veish merecha yair Adonai panavelecha vihoneka etzah Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Elohim melech neiman, Elohim é fiel. Videtut et haimet, vehaimet teshaher et her. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais uma porção semanal da Torá. Shabbat Shalom!